Você está nos visitando e está se perguntando que momento é esse do abraço. É o momento que nós temos na nossa igreja. Eu, como pastor dessa igreja, se você está nos visitando, vai entender isso. Eu acredito no poder do abraço. E eu acredito que Deus pode falar conosco, ministrar a nós, ou não sei, de alguma forma, nos edificar através daquilo que nós estamos fazendo. Eu costumo dizer que se eu jogasse essa taça aqui, cheia de suco de uva em cima de você, você ficaria molhado e manchado, não é isso? Mas se você abraçasse uma outra pessoa, essa outra pessoa seria manchada e também molhada, porque era isso que você estaria carregando em você. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo em você, então seu contato não é um simples contato com alguém, é alguém cheio do Espírito, abraçando uma outra pessoa. Amém? Você sabe que você é cheio do Espírito? Nós vamos falar um pouco sobre isso essa manhã. Amém? Existe uma maneira que Deus quer que eu e você vivamos. E a palavra diz que é assim. Você pode ler o que está escrito aqui? Fervorosos. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 12. Nós iremos ler o verso de número 11. Romanos 12, verso de número 11. Todos acharam? Vamos lá, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Uma outra versão diz, talvez seja a sua: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos. É em teu nome que nós nos reunimos. Nós não estamos participando de uma palestra, de um passatempo. A igreja local para nós não é um clube, um lugar onde nós de fato nos envolvemos para saciar carnalmente ou para nos alegrar simplesmente em vermos os nossos irmãos. Pelo contrário, é nesse lugar, esse foi o lugar que o Senhor instituiu para que nós fôssemos tratados, para que nosso caráter fosse moldado de acordo com a tua vontade, para que nós fôssemos ministrados pela tua palavra, e eis-nos aqui, com corações abertos, prontos a acolher com mansidão a tua palavra, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, assim como a tua palavra diz, uma unção para despedaçar julgos, sofismas, mentiras, engano, orgulho, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós seremos animados pela tua palavra, sacudidos pela tua palavra, exortados pela tua palavra, levantados por ela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós, em nosso coração, esse solo, onde a tua semente, a tua palavra, que é uma boa semente, possa frutificar em nós. Nós não somos apenas ouvintes da tua palavra, mas nós somos praticantes, Pai. Em nome de Jesus, eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem, e não estão vivendo um evangelho de oba-oba, mas estão compreendendo, Pai, a seriedade de servir ao Senhor, a responsabilidade de reconciliar outros ao Senhor. Pai, que maravilha poder fazer parte daquilo que o Senhor deu a nós como direção. De fato, o Senhor, enquanto esteve nessa terra, desfez as obras do diabo, desfez as obras e aquilo que ele estava intentando contra a humanidade. E quando vai ao céu, o Senhor nos dá uma tarefa, dizendo que nós deveríamos continuar aquilo que o Senhor começou. Que grande tarefa, que maravilhosa tarefa. E o teu Espírito está em nós, nos habilitando a fazer isso, Pai. Te damos graças, porque seremos ainda mais intensos esse ano. Seremos ainda mais assertivos esse ano. Estaremos ainda mais sensíveis esse ano, Pai, a fazer exatamente aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você acha que eu orei demais, você precisa orar mais. Amém? Glória a Deus. Querido, então o texto, Romanos 12, 11, diz: quanto ao zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu quero não destacar o texto, não pegar de maneira isolada, mas eu quero colocar uma lupa em cima desse conselho do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo está dizendo a respeito de uma maneira que eu e você devemos nos portar, devemos servir ao Senhor, viver os nossos dias. E ele fala a respeito de ser fervoroso. E quando você vai para o original no grego, a palavra fervoroso quer dizer zeo, Z-E-O. E ela quer dizer estar quente, esquentar, ferver. Amém? Queridos, a Bíblia diz que eu e você devemos ser fervorosos no Espírito. Nós vamos ver em outras passagens, a Bíblia se assemelha muito à obra, não é o Espírito Santo que é fogo, mas a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Atos que quando as pessoas que estavam ali orando, elas foram cheias do Espírito Santo e passaram a orar em outras línguas, as pessoas olhando para elas viam como se elas tinham fogo em suas cabeças. Está comigo? Amém? Aleluia. A Bíblia fala, olha que coisa interessante, em Mateus no capítulo 3, verso número 11, isso está falando a respeito de João Batista, e ele diz, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a Bíblia fala, querido, em diversos outros versículos, em Levítico, você vai ver em outros versículos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, a palavra se referindo à obra do Espírito Santo, à manifestação ou ao poder do Espírito Santo na minha e na sua vida como fogo. Amém? Então quando o apóstolo Paulo está falando sobre sermos fervorosos, está falando sobre uma temperatura que eu e você devemos ter. Eu me lembro que eu ouvi há muitos anos atrás uma ministração falando a respeito de nós sermos fervorosos, e o pastor da ocasião disse algo interessante que marcou demais. E ele disse, chapa quente não pousa mosca. Você não vai ver mosca pousando em chapa que está quente. Você não vai ver inseto vindo para cima do fogo, querido. Então talvez o que está acontecendo na minha e na sua vida seja reflexo da mornidão. Seja reflexo da nossa letargia, da nossa temperatura que estamos vivendo em Deus. Então eu faço questão, e eu fiquei muito feliz quando o Espírito me deu a instrução de falarmos sobre isso hoje. Porque como você bem sabe, continua sendo assim esse ano. Não sou eu que busco em sorteio o que vamos pregar. Eu não boto lá temas como que é o nome daquele negocinho? Daquele negocinho. E aí então eu fico girando, e então eu ponho a mão e diz, Senhor, o Senhor vai prego sobre fervorosos. Oh, fervorosos é a palavra de hoje. Não é assim que funciona. Amém? Eu já fui um melhor ator. Mas, queridos, buscando em Deus mesmo. E é como se, dentro de um rio algo boia, e o Senhor começa a ministrar a respeito disso. E eu fiquei muito feliz, porque de verdade, se eu posso dar um conselho a você sobre como você deve viver o seu ano, eu posso reforçar o que o Espírito está tentando dizer a nós essa manhã. Seja fervoroso. Viva o seu ano de maneira fervorosa no Espírito. Queridos, a Bíblia diz que no Espírito existem as instruções que nós precisamos. Amém? A Bíblia está falando então a respeito de eu e você sermos fervorosos no Espírito. Agora você precisa entender, querido, isso não existe por parte, quando eu falo que é a obra do Espírito Santo, é porque eu e você não vamos, o Espírito Santo, ele está pronto, ok? Ele é fervoroso, ele está pronto, ele é o fogo. Mas a grande questão é que para que eu e você vivamos aquilo que o Espírito Santo tem para nós, precisa ser uma coisa... Não é... Poxa, está me fugindo a palavra agora. Quando é só um lado que faz, como que é que chama? Pronto, não é unilateral. A obra do Espírito Santo não é unilateral. O Espírito Santo veio até nós. A nossa atitude foi entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e partiu, Então, Ele nos convence, nós entregamos a nossa vida a Ele, mas uma vez que o Espírito Santo está em nós, precisa existir em nós a reciprocidade em responder ao Espírito.
Essa relação, ela é bilateral, ela não é unilateral. Não é o Espírito Santo que faz e você fica ali, igual a ameba, só... Não é isso. Vocês queriam rir da ameba. Eu me lembro que antes de entender algumas coisas, eu orava, querido. E aí quando você compreende a palavra, você vê como a sua oração, ela é uma oração que só tem um lado. Onde você não quer fazer nada e fica orando, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. Abre comigo, por favor, em Romanos capítulo 12. Você já está aí, né? Vai para o verso 1. Eu vou ler o que você já sabe. Mas talvez não esteja sabendo tanto. Olha o que diz, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas... Lê aqui para mim. Mas... transformai-vos. Está dando a quem a responsabilidade de se transformar? Quantas vezes eu orei, Senhor, muda minha mente, muda minha maneira de pensar. Senhor, muda. E aí o que você faz? Nada, eu estou esperando Ele mudar. Eu continuo vivendo a minha vida no anseio de que Deus mude a minha maneira de pensar. Você acabou de ouvir a Ellen falando sobre a experiência rema dela. E é interessante, querido, porque às vezes, alguns testemunhos vêm aqui, as pessoas dizem, não, porque na igreja eu não aprendi, mas no rema eu aprendi. Eu falo, meu Deus do céu, será que a gente não está pregando direito? Eu me lembro que logo no início do rema, uma irmã veio conversar comigo dizendo, pastor, eu entendi o que é fé. E ela começou a me falar o que era fé, e eu dentro de mim, Nazaré, eu preguei isso no último culto. Eu pensando, mas eu preguei isso no último culto e a irmã não estava nem... Aprendeu no remo, que o pastor está falando faz tempão. Mas eu quero que você compreenda por que o remo é tão maravilhoso. Porque você está segunda, quarta e sexta abrindo a sua mente para ser transformado pela palavra. E de verdade, querido, talvez é algo que você não vai. São anos construindo fortalezas na sua mente de coisas que um culto de 50 minutos de palavra não vai conseguir te ajudar. Talvez vai clarear, talvez vai te alertar acerca de alguma coisa. Mas você há de convir comigo. Vamos lá então, vamos trazer isso para o corpo físico. Se você vai na academia uma vez por semana, você vai ter resultado? E se você for todo dia? É por isso que a vida com o Senhor não pode se limitar ao culto. Se você se alimenta de Deus, quando você vem para o culto, meu querido, me perdoe, mas você está fraquinho. Você está mal. Não existe fervor no espírito quando você só come o que é dado para você aqui no culto. O fervor no espírito é uma vida diária. O transformai-vos é algo que você faz. Abre comigo, por favor, em Efésios. Efésios capítulo 5. Está bem geladinha, traz outra para mim, por favor. Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do verso número 18. Todos acharam? Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... Vamos olhar aqui de novo vamos aqui de novo, ó. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... Passa para o próximo, por favor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
enchendo-vos, sujeitando-vos. Quem é que deve fazer isso? É você. Então não tem como você, querido, você pode ser alguém que se ajoelha para orar, e você se ajoelha e diz: Senhor, me enche. Senhor, eu estou esperando para ser cheio. Não é assim. Não é. Você não pede para ser cheio, você é cheio na comunhão. Você é transformado na comunhão. Querido, de verdade, nós não somos um ministério que está aqui porque tem interesse em números. De verdade, de verdade. Eu sou o pastor dessa igreja, eu estou feliz pelo crescimento. Mas se o crescimento dessa igreja se der de pessoas que não querem ser fervorosas de espírito, procure outra igreja. Agora, se você quiser ser fervoroso, se você quiser se deixar queimar pelo Espírito, se você quiser crescer e avançar nele, você está no lugar certo. De verdade, você não vai impressionar ninguém aqui por conta de quem você é e o que você tem. Diante dele somos todos iguais. Não importa quantos seguidores você tem, quantos bens você tem, o carro que você dirige, quem te conhece e quem não te conhece. A recomendação é a mesma para todo mundo: ser fervoroso. E nós vamos entender que é um exercício diário. Diário. O se manter fervoroso. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz, deixa eu ler para você. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que o texto está dizendo? Pastor, a gente já sabe isso. Pois é. E não é porque você sabe que você está isento de viver isso. Porque a Bíblia diz que não vai existir, querido. Falo isso, acho que todo culto eu falo isso. Você entregou a sua vida a Jesus e você agora tem o Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz que o seu espírito foi recriado. Ele foi vivificado. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, o seu espírito se une ao Espírito de Deus. E ambos agora são um só espírito. É por isso que não tem lógica você orar: Senhor, eu entro na tua presença. Você não entra de um lugar que você nunca saiu. A Bíblia diz que Ele está com você durante todo o tempo. Como que você entra na presença de alguém que está dentro? Então a religiosidade nos fez entrar na igreja, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu entro na tua presença. E talvez do céu você deveria estar ouvindo: meu filho, mas você estava onde? Que a gente estava aqui o tempo todo. Então assim, e aí a gente talvez tenha essa consciência, porque quando eu entro na presença, eu peço perdão dos meus pecados, e agora eu tento viver uma vida. Querido, você está o tempo todo assim. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, o Espírito Santo está com você. A grande questão é que ele pode estar com você e ser ignorado por você. E aí quando ele é ignorado por você, você não tem fervor de espírito. Você é alguém morno, você é alguém frio, ainda que tenha o Espírito Santo em você. Quando que o Espírito Santo ferve? Quando ele é alimentado, quando ele é fortalecido, quando você de fato está vivendo uma vida no Espírito. Existe uma temperatura que evidencia a outros. Então, o teu espírito foi recriado, foi vivificado em Cristo Jesus. A tua mente, como nós lemos em Romanos, cabe a você agora transformar a sua mente. Lembra do transformai-vos? Lembra do transformai-vos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu renovo a minha mente? Eu gosto de um texto que diz que a palavra é como água purificadora. Então você imagina que eu tenho aqui, vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho esse copo com isso. Se eu jogar um pouquinho de água aqui, o que vai acontecer?
Hã? E a vontade de fazer toda a experiência vai bagunçar muito aqui, mas só para você entender. Eu tenho esse copo cheio. Se eu jogar todo esse copo aqui, vai transbordar. Mas ainda vai continuar com a cor do roxo aqui, não vai? Tá comigo? Mas e se eu pegar outros copos de água e for jogando? O que vai acontecer? Vai transbordar a ponto de toda a coloração sair e só ter água dentro. Assim é a minha e a sua mente. Você veio para a igreja. E aí talvez você tinha um monte de crença, um monte de coisa. Medo, insegurança, falta de perdão, uma série de coisas. E aí você veio. E aí você, tá, vamos lá, vai. Você vem e tudo que você faz é no culto. Eu ouvi uma palavra que mexeu comigo, mas você ainda tem muito das outras coisas em você. Não, mas aí eu comecei a fazer um devocional. E aí começou a se encher. De pouquinho em pouquinho você vai se enchendo. Está comigo? E quando você faz o rema, querido, é segunda, quarta e sexta você recebendo uma boa porção da palavra. Boa porção da palavra. Boa porção da palavra por 2 anos. Por 2 anos. Tá bom. Mas eu acho que você entendeu. Não entendeu? Amém? Espera aí. Que suco. Então você precisa transformar a sua maneira de pensar. E a tua carne? A tua carne nunca vai se converter. Nunca. A tua carne sempre vai querer. Se você namora, a tua carne vai querer fornicar. Se você... O pessoal diz, não, mas eu estou crente que eu nem danço colado, eu nem... Querido, a carne vai sempre pender para as coisas que não vão agradar ao Senhor. E aí quando a Bíblia diz que um milita contra o outro, é porque existe. Né? A gente fala muito sobre guerra espiritual. Existe uma guerra. Querido, a Bíblia diz que a guerra foi vencida. Toda a luta que você tem que travar agora é com você mesmo. Não, pastor, porque é difícil. É difícil porque você está alimentando sua carne. Passa o dia todo vendo série, vendo TikTok, vendo Instagram, vendo não sei o quê. E diz, pastor, é que eu não consigo. Claro que não. Agora passa o tempo lendo a palavra. Se encha da palavra. E você vai ver como você vai estar forte. A grande questão é quem está guiando os teus dias. É a tua carne ou o teu espírito? E quando eu falo de espírito, não é porque agora você vai andar até mais leve. Ai, está sendo conduzido pelo espírito. Não é isso. Mas é você sendo conduzido pela palavra. É a palavra conduzindo os teus dias. Agora, querido, como que eu sou fervoroso de espírito? É justamente quando eu estou praticando o que eu estou ouvindo. Porque você pode dizer para mim, pastor, você conhece alguém que fez o rema e parece que não mudou? Conheço. Por isso que eu falo, o rema, queridos, ele é uma escola muito boa, é com a palavra. Assim como eu conheço gente que está na igreja há anos e não muda também. Então não se trata daquilo que você está ouvindo. Se trata daquilo que cai no teu coração e você pratica. É por isso que eu digo, nossa, mas fulano vai na igreja e ele faz isso. Querido, vir à igreja não faz você ser cristão de verdade. Está aqui, pastor, mas eu vou todo domingo. O seu vizinho deve achar que você é pior de todos. Porque é sobre o que você pratica. O ser fervoroso de espírito é você estar nesse lugar onde Deus comanda a tua vida. Onde os teus dias... Eu estava vendo uma pessoa falar a respeito disso. É como se, talvez você conversando comigo, você diz, pastor, porque você é ministro de tempo integral. Eu ainda trabalho. Então, às vezes, querido, queimar pelo Espírito, ser fervoroso de Espírito, é estar a serviço dele por tempo integral. Porque aí não tem a ver com você estar no seu trabalho. Se você está no seu trabalho, mas você é alguém que é fervoroso de Espírito, Deus pode te usar ali onde você está. Eu gosto demais de uma definição não, uma fala de John Wesley.
Quando perguntaram para ele a respeito do sucesso ministerial, ou de como o ministério dele estava prosperando e avançando, ele diz: eu simplesmente me deixo queimar. Quer ver? Deixa eu ler na íntegra a frase dele. Olha o que diz, ele falou: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu fico pensando, o que leva? Queridos, ninguém em sã consciência abre uma igreja no deserto. João Batista abriu. Aí eu fico pensando, o que leva as pessoas a ouvir um homem todo estranho, que se vestia estranho, que tinha um discurso duro de arrependimento? Quem que leva? Se não um homem que está queimando, um homem cheio do Espírito, um homem fervoroso, onde as pessoas iam para saber o que ele estava falando. Pastor, mas ali o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Eu sei que não, mas ele tinha consciência que ele estava agindo em nome do Senhor. Ele falava em nome do Senhor. E ele fala a respeito disso. Ele diz: vai vir alguém depois de mim que eu não sou digno. Eu li para você o texto. O que eu e você não podemos fazer, queridos, de verdade, quando a Bíblia fala de nós nos reunirmos como estamos aqui, isso é tão real e talvez não faça tanto parte dos nossos dias, porque a gente vive uma vida capengando na semana. E tudo que você quer é vir para a igreja, para receber um pouco de combustível, para passar mais uma semana. Então você recebe uma palavra e diz: glória a Deus, Deus está comigo mais essa semana. Então vamos. Chegou domingo de novo, Senhor, mais uma palavra, mais uma semana. E aí você vive o seu ano desse jeito. Quando a Bíblia nunca disse que seria isso. A igreja local, esse lugar, é o lugar onde pessoas estão queimando. Elas estão em chamas nos seus lugares. Aí elas se reúnem ao domingo. Querido, imagina todo mundo aqui queimando. É o que nós costumamos falar, né? Se você de repente está nesse lugar, a Bíblia diz, e a gente costuma dizer assim, é como se você tem uma fogueira. Você vai fazer um churrasco na sua casa, você acende o carvão, e aí se você tira um carvão, ainda que ele esteja afogueado, você tira ele desse lugar, é questão de tempo, ele apaga. Se você pega esse mesmo carvão que apagou e bota ele de novo no fogo, ele aquece novamente. É por isso que a igreja local é tão forte, é tão poderosa. Porque ela tem essa capacidade de nos manter afogueados. Então não é o tipo de coisa... É por isso que, pastor, então eu posso queimar no meu lugar? Pode. Mas queimar sozinho te faz apagar. Você precisa voltar. Você precisa estar nesse lugar. De alguma forma esse lugar nos mantém acesos. Nos mantém afogueados, fervorosos. A grande questão é que você não pode ser fogo aqui. E quando você sai lá fora, ser um carvão apagado. Você está entendendo alguma coisa? Eu não sei se você sabe, mas nós temos pelo menos 10 valores do nosso ministério. Então nós temos uma visão, nós temos uma missão e 10 valores. Eu quero ler para você os 10 valores do nosso ministério, caso você não saiba. Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. São valores do ministério Verbo da Vida. Querido, fervor de espírito está lá. Nós não queremos ser uma igreja excelente, uma igreja que prega com eloquência, uma igreja que faz ação social. Queridos, nada disso vai ter eficácia se o fogo do Espírito, se o fervor do Espírito não estiver nos nossos corações. Porque não se trata de dar a cesta básica, se trata de, cheio do Espírito, tocar a vida da pessoa. E quando você volta para o texto de Romanos 12, 11 que eu li, a Bíblia está falando sobre nós não sermos preguiçosos quanto ao zelo, mas fazermos, e eu inclusive te aconselho, lê depois o capítulo 12 de Romanos.
Mas ele está falando a respeito de você não ser preguiçoso, de você fazer com diligência, de você ser responsável com o que você está fazendo. A ideia de zelo mesmo é não fazer de qualquer jeito, mas ser responsável, diligente. E ele está falando a respeito de você ter fervor do Espírito, e ele continua dizendo, servindo ao Senhor. Então não tem como, é possível você servir ao Senhor sem estar fervoroso? Oi? Claro que é. É possível servir ao Senhor sem estar fervoroso. É por isso que nós estamos o tempo todo, e você pega o nosso ministério dizendo, é possível que você tenha começado bem e não esteja bem. Por que você vê, de repente, igrejas, pessoas, homens de Deus, que num dado momento eles vivem e fazem coisas e dizem, meu Deus, como isso foi possível? Começou tão bem. Eu via tanto Deus agindo, fazendo. Querido, é justamente porque não zelou pelo fervor. Aí você diz, pastor, mas ele chorava, mas ele corria no culto. Querido, correr no culto não é evidência se você está fervoroso. Mas pastor, então quando eu corro, querido, toda água que ferve, ela borbulha. Então, de alguma forma, evidencia. O fervor no Espírito é evidenciado por intermédio de atitudes e ações. Mas eu posso servir ao Senhor. Bom, exemplo disso, vamos falar de uma outra igreja, que na nossa não existe isso. Mas quantas vezes você, já servindo, não veio brigando com a sua esposa até a porta da igreja? Aí você chega na porta da igreja, bota um sorriso no rosto e diz, a paz, meu irmão. Isso não aconteceu conosco, acontece numa outra igreja aí, que a gente frequentava. O que é isso? Alguém que vive assim, que fez isso, é alguém que está fervoroso, cheio do Espírito? Não. Você só está mecanicamente fazendo. E é possível que mecanicamente pessoas toquem, pessoas cantem, pessoas cumprimentem. A grande questão é que nós não estamos aqui para apresentar para o Senhor um serviço excelente. Nós estamos aqui com o coração rendido, cheio do fervor, cheio do fogo do Espírito. Porque é esse toque de mão na recepção que vai tocar a vida da pessoa. Porque, querido, bom culto por bom culto, qualquer um pode fazer. Se você for ali agora, pegar um funcionário do comércio aqui ao lado, tirar o uniforme dele, botar uma camisa dele, você pode ficar na recepção só dizendo bom culto? Ele faz. E talvez possa nem saber nada de Deus. Então não é sobre dizer bom culto, mas é alguém queimando. É alguém cheio do Espírito, é alguém fervoroso, dizendo bom culto, meu amigo. Dá a mão para alguém que está queimando, você se queima. Você já dá a mão dizendo, opa, tem alguma coisa aqui. É por isso que o seu abraço não é um abraço de alguém frio. É alguém cheio do Espírito, é alguém queimando por ele, abraçando o outro. Você diz, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas eu abracei você, me deu um negócio aqui. Aí a Bíblia diz que... Deixa eu achar para você aqui. Aleluia. Primeira Coríntios 2, 9 diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente para nesse versículo e diz, é assim, ninguém viu, ninguém ouviu, é só entre Deus, e Ele dá quando Ele quer. Mas o texto 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O texto está dizendo, querido, preste atenção,
que o Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus. Existem tesouros em Deus que eu e você só vamos conhecer vivendo no Espírito, tendo fervor de Espírito. Então é como se ele fosse nas profundezas de Deus. Ele pegasse preciosidades. E porque você tem uma vida de fervor, ele entrega a você. Ele revela a você. É isso que o texto está dizendo. Quem, pois, conheceu, quem ouviu, ele diz, mas ele não a revelou pelo Espírito. O Espírito está em você. O apóstolo Paulo teve revelações extraordinárias. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas esse mesmo homem fala a respeito dele como sendo alguém que orou mais do que todos. Como que eu tenho uma vida de fervor? Querido, oração. É preciso investir numa vida de oração. Eu me lembro uma vez que uma mulher do nosso ministério disse, se a energia da tua casa fosse depender da tua vida de oração, você estaria no claro ou no escuro? Não é legal pensar assim? Pastor, mas eu devorar quanto? Querido, a Bíblia fala a respeito de você entrar no teu quarto, e você fechar a tua porta, e o teu pai, que em secreto te vê, te recompensa. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de você ter momento com o Senhor, ela te fala sobre recompensa. Olha que coisa interessante. Ele poderia dizer, eu sou Deus, o seu pai. Simplesmente entre no quarto, tranque a sua porta e converse comigo. Já estaria suficiente. Mas ele diz, entra no teu quarto. E o teu pai, que vê, te recompensa. Recompensa como? Ele prescruta as coisas em Deus e revela o teu coração. Aí não se trata daquilo que você ouviu o pastor dizendo, queridos, preste atenção. Deus quer usar um homem de Deus, uma mulher de Deus para ir até você e testificar coisas que Deus está falando com você. Mas Ele também tem prazer em ter ligação direta com você, em Ele falar diretamente com você, ministrar diretamente a você. Agora é preciso sim, oração em outras línguas, é para todo filho de Deus. Olha que coisa interessante, como isso para o nosso ministério, nós entendemos que isso é essencial. Nós fazemos todo o culto, quatro apelos. Isso aqui em todo o verbo da vida, 4 apelos. Pastor, e tem apelo que é mais importante que outro? Quais são os apelos? Salvação. Se você entrou aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, daqui a pouquinho eu vou chamar seu nome e você vem aqui na frente. Salvação, reconciliação, cura, batismo no Espírito Santo. É a vontade de Deus que todos sejam salvos. É a vontade de Deus que ninguém fique longe. É a vontade de Deus que todos sejam curados. É a vontade de Deus que todos orem em outras línguas. O livro de Judas diz que eu e você, quando oramos em outras línguas, edificamos a nossa fé santíssima. Eu fico me perguntando como que Deus dá uma medida de fé. Como que Deus diz que eu e você podemos edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, fazer a nossa fé crescer. E Ele diz, alguns eu vou dar ferramenta para a edificação da fé, outros corre sozinho. É como se uns estivessem na academia personal e outros não. Entendeu? Então assim, você vai correr atrás do seu, você vai edificar a sua fé na sua força. E o irmãozinho do lado que ora em outras línguas tem um personal dizendo, vai. E de verdade, o personal com aquele dedinho, ele levanta. Aqui, ó. Você está entendendo alguma coisa? Então é orar em outras línguas mesmo. Pastor, é que eu não entendo. Pois bem, aí está sendo bíblico. Porque a Bíblia diz que não entende mesmo. A Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Você não compreende, mas o teu espírito está sendo edificado.
orando sem cessar. A Bíblia diz, orando sem cessar, orando constantemente. Orando o tempo todo em outras línguas. Talvez se você fosse orar, se você só ora no entendimento, chega uma hora que acabam palavras. Você ora por todos os missionários, você ora por toda a família, você ora pela empresa, você ora e diz, mas olha como eu sou espiritual, eu já orei por tudo. Senhor, zerei, gabaritei, não tenho pelo que orar mais. Mas a Bíblia vem e diz que existe essa ferramenta dada a todos os filhos, que é a oração em outras línguas, onde você pode pelo Espírito cantar. Nós lemos, enchei-vos pelo Espírito, cantando, salmodiando no Espírito. É você em outras línguas salmodiando, é você em outras línguas cantando, é você em outras línguas orando. Você está aqui? Então eu oro no entendimento, eu oro em outras línguas, eu leio a palavra, e o Espírito Santo, eu gosto eu não lembro quem foi que disse, mas a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. É você ler, imagina você ler um livro que você gosta tanto, e algo que você leu ali, você diz, poxa vida, mas como foi isso aqui? Como foi essa inspiração? Como foi? E você tem o autor do lado e diz, não, isso aí foi quando eu estava olhando o campo, e eu pensei isso, eu pensei aquilo. A Bíblia diz que você pode ler a palavra, e o Espírito Santo, e te ensinando acerca de todas as coisas. Agora, querido, eu já vi gente dizendo, pastor, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca. Você pode olhar, queridos, e de verdade, como? Imagina você chegar em casa e dizer assim, amor, eu fui assaltado. Aí ele vai dizer, sério amor, você se machucou, o que foi que aconteceu, como foi? Ele diz, não, era uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, virou para mim e falou, pata tudo. E eu passei tudo. Ela falou, pata tudo. Aí talvez a pessoa que ouviu isso, mas meu amigo, uma criança de 2 anos? Você entregou tudo para uma criança de 2 anos? É só para você entender. Alguém de 2 anos não é alguém fraco? Quando a Bíblia fala que a carne é fraca, não é porque você cede a alguém que é fraco. É porque ela é fácil de ser vencida. A grande questão é que quando a carne prevalece, é porque o teu espírito está mais fraco do que a tua carne que já é fraca. Olha que coisa interessante. Quando Deus vai dar a sentença para Adão, para Eva e para Satanás lá, depois da desobediência, ele diz algo interessante a Satanás, a serpente. Ele diz, você comerá do pó da terra. Não é assim? Está comigo? Eu e você fomos criados do quê? Do pó da terra. Todas as vezes que eu e você alimentamos a nossa carne, nós estamos dando alimento ao diabo. Não viva dando alimento para a tua carne. Deixa o diabo morrer de fome no que depender de você. Pastor, é que é impossível. Lembra que eu li o texto? Eu vou ler para você de novo. Eu lembro quando eu ouvi o pastor Bud lendo esse versículo, e parece que caiu dentro de mim de um jeito tão diferente. Gálatas 5,16. Abre para mim, por favor. Gálatas 5,16. Olha que coisa interessante. Vamos ler todo mundo junto? No 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Olha que forte esse versículo. Sabe o que é jamais? É nunca, é jamais. Olha que revelação. O texto está dizendo que se você anda no Espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Eu lembro de uma criancinha, ela era filha do pastor nosso na época, e com 5 anos de idade,
nós ouvimos ele falar uma coisa que a gente deu risada. Mas nós estávamos numa roda e essa criança de 5 anos de idade soltou a seguinte expressão: ah, é carne pura. Eu falei, o que você falou? Ele falou, é carne pura. Eu falei, eita, isso deve ser conversa do pastor com a esposa, o filho ouviu. Não era o meu filho, mas a criancinha estava dizendo. Você lembra, cara? Querido, existem coisas. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu não consigo aceitar. Pastor, eu não consigo fazer. Eu não consigo. Todos os seus não consigos caem quando você é cheio do Espírito. Sabe o que você precisa? Você já fez alguma carne ou algum prato que fica uma crosta de gordura que você fala, meu Jesus amado, que negócio ceboso, já viu? Já? O que você faz para dissolver aquela gordura de maneira mais fácil? Oi? Vamos lá então. O que a gente faz lá em casa? Eu gosto de fazer carne e aí às vezes acontece isso. Eu pego a chaleira, boto, fervo a água. Quando a água está quente, eu pego aquela água e eu jogo em cima da gordura. Está comigo? A gordura dissolve. Está comigo? Não existe crosta de gordura, não existe crosta de falta de perdão, de amargura ou de carne pura que tem aí, que o fogo não queime, que o fogo não derreta, que o fogo não faça acontecer. A grande questão é que eu preciso estar lá. Eu me lembro de uma reunião de líderes que nós falamos, e eu estava fazendo uma tapioca em casa, e quando você pega a tapioca, é grãozinhos, não é assim? A farinha de tapioca não são grãozinhos? Mas como que aquilo se une e você pode comer segurando na mão? Não sei comer assim, né? Mas você segura. E eu lembro que eu peguei a frigideira, liguei o fogo, e quando está bem quente, você joga a massa de tapioca, e o fogo une aquelas coisas. Então na igreja é maravilhoso, porque você vai ter na igreja grãozinhos que pensam diferente, grãozinhos que talvez não queriam se unir, grãozinhos que não suportam fulano, mas diante do fogo todo mundo fica juntinho. O fogo une todo mundo. Se você pegar um ferro com outro ferro, você bate, só faz barulho. Mas pega uma solda, pega um fogo muito forte e une, o fogo vai unir o ferro. Não existe o que o fogo do Espírito não possa desfazer ou fazer. Então talvez você ainda não consegue perdoar. Você ainda talvez não consegue proceder de maneira melhor na empresa. Não consegue proceder não consegue proceder de maneira melhor no seu relacionamento conjugal, na sua sociedade. Eu não sei. Mas querido, preciso te dizer, tudo isso que você não faz como Deus deseja que seja, é carne pura. É doído, mas é isso. Eu me lembro há muitos anos atrás, a minha esposa, a gente nem tinha ainda as crianças, e ela falando que estava estudando. Agora eu não lembro da época que você começou a dar aula no Rema, as crianças já tinham nascido. Não, antes mesmo, né? Isso mesmo. E ela ministrando, e ela dizendo assim, queridos, quando eu paro para estudar, para aula no Rema, que eu dedico mais tempo a ler a palavra, a estar em oração, até a minha TPM, que é o momento em que eu me agarro dizendo, eu fico insuportável, eu fico mais mansa, eu fico mais amável, eu fico mais tranquila. Olha que coisa interessante. Talvez você tenha subterfúgios, talvez você tenha justificativas para em tantos períodos da sua vida você estar estressado. Eu estou nervoso, eu faço assim por causa disso, disso e daquilo. Eu preciso te dizer, cheio do Espírito, fervoroso no Espírito, nem mesmo essas justificativas serão suficientes para que você não ande naquilo que Deus tem para a tua vida. Agora é oração em outras línguas. É ler a palavra, é meditar na palavra, é praticar a palavra. Ser fervoroso é isso. Eu sou bacharel em Direito.
Eu fiz 5 anos de direito. Eu estudei por 5 anos o direito. Só que eu não exerço o direito. Se você talvez vier perguntar coisas para mim, eu sou o bacharel em direito, eu tenho o diploma de direito. Mas eu não vou saber te responder. Porque eu não pratico o direito. Está comigo? Ter o diploma do Rema, ter o diploma da escola de ministros. Você tem um diploma, você tem a graduação. Mas se você não é alguém que constantemente busca ao Senhor, assim como eu, você também não vai viver o que aquilo pode te dar como benefício. Então quem se formou no Rema, continue a nadar. Não acaba, querido, não acaba. Eu converso às vezes com algumas pessoas e eu digo para elas: você acha mesmo que eu, sendo pastor dessa igreja, se eu não tiver uma devocional, eu continuo firme? Aí talvez você olhe e diz: porque o pastor não deve passar por problemas, ele não deve passar por tentações, ele não deve passar por situações. Querido, assim como você, todos os dias precisamos orar, ler a Bíblia, ter comunhão com o Senhor, ser fervoroso de espírito. Amém, amém. Agora a evidência disso é dada no dia a dia, querido. Eu já falei em outras ocasiões, o evangelho ou o cristianismo não é revelado o quanto da Bíblia você sabe, ou quão bonito você ora, é na reação. É quando pisam no teu calo, como você reage? É quando não fazem o que você queria, ou o que de repente era o certo, mas qualquer ser humano normal faria isso. Pois é, não fizeram, como você reage? Ser fervoroso do Espírito é andar no fruto do Espírito, é andar cheio do Espírito, é praticar o que a palavra diz. Amém? Agora você não ora pedindo aquilo que já está dentro de você, querido. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio para dentro de você, você tem o fruto do Espírito. Você não ora pedindo paz. Lembra que eu falei sobre você não orar pedindo coisas que já são? Você não ora pedindo paz. A paz está aí dentro. Eu me lembro uma vez que nós aprendemos sobre isso. E aí então a pessoa que disse: quando você pedir paz, você não vai receber. Aí um outro jovem que estava perto disse: então nem ora pedindo paz. Porque se já existe paz, quando você ora pedindo paz, vai vir problema, para evidenciar a paz que você tem. Ideia? Não ora pedindo paz não, vai vir BO para poder... Jovem é uma maravilha, né? A gente liderou jovem por 6 anos, que fase boa. Amém. Mas querido, você tem dentro de você alegria, paz, longanimidade. Existe, está tudo aí dentro de você. Isso vai ser evidenciado quando você estiver cheio de Deus. Fervoroso do Espírito. Então, de verdade, esse ano de 2025, bota isso como meta principal da tua vida. Porque talvez você está buscando estratégias de como fazer, como resolver. Só que se você der um passinho para trás e ser fervoroso de Espírito, o Espírito prescruta todas as coisas em Deus e revela a você. O teu futuro, querido, está guardado em Deus. O teu futuro está escondido em Deus. Ele deseja revelar você, à medida que você mergulha nele. Aleluia, aleluia, amém, é isso. É isso. Agora isso é necessário ter uma ação com relação a isso que nós estamos falando. Na sua casa, crie o hábito. Vai tomar banho, ora, cria o seu momento de oração, o seu devocional, o seu momento com o Senhor. Se eu descer aí agora com o microfone, e eu for até você e eu falar: fala algo para mim, ministra algo para nós que está no teu coração, um versículo que você está meditando, não sei, algo que Deus compartilhou no teu coração, você teria alguma coisa? Entende? É isso. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, não é isso? E talvez de alguma forma você está tendo lá versículos que estão te edificando, e você diz: uau, como isso tem falado ao meu coração. É isso. É sobre ser constante, é sobre ser fervoroso, querido. Lembre-se, no fogo, muita coisa que talvez estaria atormentando, não atormenta. Existe um programa que nós assistimos de pessoas que vão para o mato e tentam sobreviver ali. À noite eles acendem um fogo, porque o fogo afugenta aquilo que possa ser perigo. Amém?
esteja na temperatura certa. Existe uma temperatura certa para os filhos de Deus. E é sendo fervoroso. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Pai, nós te damos graças. Pai, isso só é possível por conta do teu sacrifício naquela cruz. O Senhor prometeu a nós o teu Espírito. E por isso estamos aqui. O nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso guia. Obrigado, Espírito Santo. Tão acessível a nós, dentro de nós, nos instruindo acerca de todas as coisas. Obrigado, obrigado. Essa mesa é evidência de que tudo que estamos falando é real, porque o Senhor está vivo. O Senhor prometeu outro semelhante ao Senhor, quando fosse assunto aos céus, e assim o fez. Nós daremos sequência ao nosso culto, nós teremos a ceia. Permaneça seus olhos fechados, mas antes de termos o momento da ceia, lembra que eu falei que nós teríamos o apelo da salvação? Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Se você está aqui, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração, confessar com a sua boca. Se você nunca fez essa oração e deseja, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão. Amém. Daqui a pouco eu vou pedir para você vir aqui. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Existe mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Ou talvez você entregou e se afastou e deseja se reconciliar com o Senhor essa manhã. Não existe vida longe dele. Existe alguém? Eu quero que todos fiquem de pé. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, por favor. Vem cá. Glória a Deus pela sua atitude, sua decisão. Amém? Ele vai orar com você. Vem? Vem cá. Aleluia. Aleluia. Querido, é por isso que não tem a ver com o púlpito. Não tem a ver com oportunidade para pregar. Não tem a ver com oportunidade que o pastor esteja te dando. Ponha fogo em você mesmo. Era isso que aconteceu. Davi tinha fogo enquanto cuidava lá. Ponha fogo em você e veja o que Deus vai fazer. As portas que serão abertas. Aquilo que vai acontecer, porque Ele é o maior interessado em promover a tua vida. Amém. Aleluia. Existe alguém que entregou a vida a Jesus, mas não foi cheio do Espírito Santo. E como eu disse, não tem a evidência de orar em outras línguas e deseja isso essa manhã. Se você está aqui e deseja orar em outras línguas, tendo como uma evidência de alguém cheio do Espírito, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu sei que fé chegou no teu coração, por conta daquilo que nós estamos ministrando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, vamos, pode ministrar. Tem mais alguém? É para todo filho de Deus. Bom, se você já ora um pouco em outras línguas aí no seu lugar. Faça isso. Ore um pouco em outras línguas aí no seu lugar. Vamos, ore em outras línguas. Ore em outras línguas.
Vamos? Está orando em outras línguas? Talvez você esteja entulhado, desentulha então. O Espírito não se ausentou, querido. Anda cambro coi sempre que prepoloro prombro coi probo carra canegneria pramro gros. Go priamra cambro coi sobre quereria pramro gros. E prama cambro coi sobre quererei. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós vamos ceiar agora. Aleluia, aleluia. A ceia do Senhor é algo totalmente espiritual. Esse é o entendimento. Caso contrário, nós estaríamos bebendo suco e comendo um pão. E talvez você tenha sido ensinado que a ceia é para todos aqueles que foram batizados nas águas. E querido, eu receio dizer a você que isso não é bíblico. Eu receio dizer a você que não existe um texto bíblico que diz que você não pode ceiar porque você foi batizado nas águas ainda. Olha só que contradição, eu quero ser muito breve com isso. Mas a Bíblia diz que para você ser salvo, você não precisa fazer um curso. Você só precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. E quando você é salvo, você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que por causa da sua oração, você passa instantaneamente a ser família de Deus, a ser corpo de Deus na terra. Ok? Como que eu posso ser corpo de Deus, eu posso ser filho de Deus, eu posso fazer parte da família de Deus, mas eu não estou apto ainda a participar da ceia? Não é assim. O batismo é uma ordenança, o batismo é a evidência da salvação que você fez. Mas esse mesmo rapaz que entregou a vida dele a Jesus agora, ele pode ceiar, porque ele já é família de Deus, ele já é filho de Deus, ele já é nosso irmão em Cristo. Amém? Então se você entrou aqui essa manhã e você já entregou a sua vida a Jesus, você está apto pela palavra de Deus a celebrar esse momento. Amém? Talvez você esteja com alguma dor ou alguma doença. A Bíblia diz, o profeta Isaías falava a respeito de Jesus, e ele diz que certamente, ele deu certeza, ele diz certamente ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele garantiu que Jesus seria a salvação, não apenas do nosso espírito, da nossa alma, mas também sararia o nosso corpo. Amém? Então se você está com alguma desconformidade no seu corpo, algo que não é a vontade de Deus, uma vez que Ele tem saúde e cura para mim e para a sua vida, eu acredito que ao participar da ceia, você será e provará da cura no seu corpo. Amém? Nós temos testemunhos nesse sentido, e eu creio que não será diferente hoje. Então se você tem alguma coisa no seu corpo que não está alinhado com a vontade de Deus, assim como o teu corpo irá se misturar a esses elementos, eu declaro e creio na vida de Deus sendo misturado a você. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de participarmos dessa mesa. Existe cura nessa mesa, existe restauração, existe consolo, existe alegria, paz. Nós te damos graças pelo privilégio de celebrarmos a tua vida em nós. Obrigado pelo teu corpo que foi moído naquela cruz e é simbolizado por esse pão. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, nos purificando de todo o pecado, de toda a injustiça, nos tornando dignos de nos achegarmos ao teu trono da graça. Eu te dou graças, Pai, e eu declaro cura se manifestando na vida dos meus irmãos, à medida que eles participam e celebram a tua vida, a tua ressurreição. Em nome de Jesus, você pode comer do pão. Aleluia. Você pode beber do cálice. Ele vive, querido. Ele vive. Você pode por alguns segundos exaltar o nome dele? Você pode aí no seu lugar exaltar o nome do Senhor? Eu tenho um pedido de oração aqui, nós vamos orar pela Renata, ela fará uma cirurgia na terça-feira. Estende suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor a vida da Renata. Eu não sei o motivo da cirurgia dela, mas nós cremos com ela que a cirurgia dela seja bem sucedida. Declaramos, Pai, o Senhor conduzindo e guiando os médicos. Declaramos uma restauração completa para a vida dela. Declaramos Renata sarada, restaurada, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. 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 Queridos, eu tenho uns livros para indicar a vocês. O Espírito Santo dentro de nós e o Espírito sobre nós. Um livro muito bom, vai falar ainda mais sobre o que nós estamos falando. Uma vida de oração sobrenatural. Temos aqui também. Temos Em Busca de Paulo, como liberar em sua vida o poder dos grandes mentores. Amém. Querido, ainda assim, do que nós falamos aqui, existem livros lá que podem te ajudar. Amém? Então, faça isso, passe no Verbo Shop, busque literaturas que vão te ajudar a conhecer mais a vontade de Deus para cada uma das áreas que nós estamos falando. Num culto como esse, a gente acaba tocando em muitas coisas, e eu falo de coisas, por exemplo, é uma matéria inteira do Rema. Então, são 7 aulas, 14 aulas, na verdade, ouvindo acerca de um mesmo assunto. Coisas que nós pincelamos e falamos aqui. Amém? Você pode se sentar, eu tenho alguns recadinhos para dar. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero conhecer você que nos visita pela primeira vez. Existe alguém que nos visita pela primeira vez? Vocês podem ficar de pé, por favor? Glória a Deus. Que alegria. Muito bom recebê-los, viu? Volte outras vezes. Nos sentimos honrados em receber vocês aqui. Muito obrigado, pode se sentar. Queridos, amém. Acabou ainda, né? Mas foi bom. Amém. Veja bem, nós temos culto hoje à noite às 18 horas, culto de ceia também.
Vamos receber a profeta Camila aqui conosco, vai trazer uma palavra poderosa ao nosso coração, amém? Gera expectativa no teu coração, queridos. Nós temos o privilégio de ter essa escola Rema aqui em nossa igreja, então não perca a oportunidade, é tão pertinho de você, passe lá atrás no stand do Rema, busque saber mais sobre essa escola, tenho certeza que vai transformar a sua vida. Se você já é alguém formado no Rema e tem o desejo de abençoar a vida de alguém, passe lá também, deixe esse desejo expressado. Se você tem o desejo, mas não tem condições, né? Passe lá também. Agora é bastante interessante pensar, querido. Eu conversava com uma pessoa esses dias e ela me falava: pastor, eu vejo que todo mundo que sobe lá fala a respeito de que precisou crer para pagar. E aí a pessoa me perguntou: me perdoe, mas quanto custa o Rema? É tão caro assim? Eu sei que cada um tem uma realidade, mas quando eu falei para a pessoa quanto custava, ela disse: meu Deus do céu, eu pensava que era R$2.000 a mensalidade desse curso. Você viu como dá para você ampliar a sua visão? Amém? Eu sei que Deus proveu você, mas você talvez não sabia o valor porque você nunca passou lá para saber. E talvez o que é dificuldade para um, para você não é. E você está aí tentando pensar em uma desculpa que para você nem tem. Se Deus refutou todas as desculpas de quem tinha, e você que está sem? Passa lá, amém? Amém? Glória a Deus. Passe lá, busque saber mais. Na quinta-feira nós vamos ter culto e nós vamos ter o privilégio de receber aqui para ministrar a nós a professora Ágata Damasceno. Amém? Então assim, se você tem interesse em saber o que é o Rema, na quinta-feira nós vamos ter uma aula demonstrativa. Então vai ser poderoso, gera expectativa no teu coração, será incrível mesmo receber da unção dessa mulher de Deus. Amém? Fique de pé. Se você deseja ser membro dessa igreja, você precisa se inscrever para o discipulado. Se você ainda não é batizado, você precisa se inscrever para o batismo também. Amém? Dê um abraço a quem está do seu lado. Seja edificado na prática da palavra.